Bem-vindo, bem-vinda. Hoje eu vou responder as suas perguntas. Eu sou Germano Treinador, eu sou preparador físico e ajudo as pessoas a aumentar a sua performance enquanto diminuem as suas dores. Então, para você também enviar a sua pergunta, é só ir no Instagram, Germano Treinador Oficial. Então, a gente vai poder ter essa relação um pouco mais próxima. Você pode enviar a sua pergunta, me enviar mensagem para mim, sem problema nenhum. Ok? Vamos para a primeira pergunta. Bem, quando eu faço exercício de panturrilha, dói muito a panturrilha, dói, arde, parece que passou pimenta na panturrilha. Por que isso acontece? Legal, uma pergunta bem relevante. Acontece que a panturrilha, a gente vai dizer assim, dos músculos que estão do joelho para baixo. Quando é o joelho para cima, a gente entende como coxa, e joelho para baixo se entende como perna mesmo. Então, o que acontece? Quando essa parte de trás da perna, que seriam os músculos da panturrilha, se chama de tríceps sural, né, nome bonito, acontece que a gente tem muitos músculos nessa parte de trás da perna. Então, esses vários músculos que a gente tem ali, então tem muitas terminações nervosas e muitas vascularizações. Então, por ter esse grande número de terminações nervosas, então o nosso neurônio está lá conectado à nossa panturrilha até o cérebro. Então tem muitas terminações nervosas. Então, quando a gente ativa muito essa musculatura, imagina que esse aqui é o pé, esse aqui é só a canela, né? Quando você faz muito esse movimento, essa flexão plantar, a gente vai ativar todas essas musculaturas, então vai ter muito estímulo neural nessa região. Então, quando tem muito estímulo neural, e no caso principal aqui, muita vascularização, muitos vasos ali, veias, vai ter um fluxo de sangue muito grande na região, então fica muito desconfortável, porque tem tanto sangue, tanta terminação nervosa ali, que você fica muito sensível. Então é normal que quando esteja muito cheio de sangue ali, a área fique muito, não posso dizer, foi o termo fácil, né? Quando o pessoal fala do pump, né, que o músculo fica cheio assim, então quer dizer que tem muito sangue ali, então a área fica sensível, principalmente por causa da terminação nervosa e da vascularização. Então, se você ativa muito a musculatura, rapidamente, não vai demorar muito para que ela fique sensível e você sinta esse desconforto. Qual o melhor exercício para a pessoa de 50 a mais para perda de peso? Porque nessa idade torna-se mais difícil. Certo. Então, acontece que, principalmente as pessoas quando já estão nos seus 40 e a partir dos 40 anos, todas as questões metabólicas já começam a ficar um pouco menos eficientes. Então, o que acontece? A pessoa que a partir dos seus 40, 50 anos vai ter que começar a prestar muito mais atenção no nível de atividade física dela, vai ter que ser um pouquinho maior, porque o metabolismo naturalmente já vai ficar mais devagar. Não só a questão do metabolismo de sangue, mas todos os órgãos vão começar a trabalhar um pouquinho menos eficientemente. Então, a pessoa do 40 para cima, não só 50, né? Ela vai ter que começar a procurar um pouco mais de atividade física, seja ela qual for. Pode ser natação, pode ser bicicleta, musculação, independente. Que ela busque ser mais ativa, que ela dê o primeiro passo. E também ela vai ter que buscar uma ajuda nutricional também, porque é natural que a gente consiga acumular. É muito mais fácil a gente acumular gordura e acumular músculo. Porque o músculo, quando a gente constrói novas fibras de proteína, elas gastam energia para estarem lá. Porque entre aspas, é um luxo que a gente tem. Ter um músculo um pouco mais desenvolvido, é um luxo. E no caso, nosso estoque de gordura é como se fosse a nossa garantia de sobrevivência. Faz sentido? Porque a gente tem alguns tipos de gordura, mas as principais são a gordura branca, que é o que fica mais em evidência nas pessoas. Então, ela é um estoque de energia, por assim dizer. E no caso tem a gordura marrom, que chama de... ela fica entre as nossas vísceras, então a gordura visceral. Ela é uma reserva térmica, então são funções diferentes que elas têm. Então essa principal que a gente vê aqui é a gordura branca, que fica mais na parte superficial. Então é muito mais fácil de a gente criar esse tecido do que criar músculo mesmo. Então a pessoa 40 a mais, 50 a mais vai ter que tomar muito mais cuidado na hora de se alimentar, de se exercitar. Então o quanto antes procure uma ajuda profissional para isso. E qual o melhor exercício, no caso de 50 a mais, para não machucar as articulações? Porque eu faço condicionamento 2 vezes por semana e muitas vezes as minhas articulações doem. Se eu fizer mais vezes por semana, acostumar mais, melhora ou piora? Ok, legal. Já é uma pessoa 50 a mais que faz 2 vezes por semana, certo? Sim. Então acontece que, se você já está tendo sintomas de dor, quer dizer que alguma coisa já não está certa. Seu corpo já está te avisando algo. Seu corpo já está te avisando que tem alguma coisa que não está certa.
Então, se eu fosse você, o que eu faria? Eu certamente aconselharia você fazer exercícios que tenham um baixo nível de impacto articular. Por exemplo, os principais que eu poderia indicar para você: andar de bicicleta, porque quando você anda de bicicleta, você não pisa diretamente no chão. Você está pisando numa engrenagem. E a engrenagem, se ela estiver bem direitinha, né, bem arrumada, ela vai girar com muita facilidade. Então, o nível de impacto é muito baixo. E exercícios na água, como natação e hidroginástica, nível de impacto muito baixo. Como você já apresenta sintomas, eu buscaria esses dois tipos, essas 3 modalidades. De gancho com essa pergunta, tem uma outra também que também é a respeito de saúde. Por causa de fazer exercício errado, alguns anos atrás, eu tive uma capsulite adesiva no ombro. Como eu faço para evitar que ela volte e como tratar a dor que ela causa? Certo. A capsulite adesiva é uma coisa bem complicada. Para não falar termo técnico, eu vou simplificar a vida de todo mundo aqui. Então, a capsulite adesiva é uma lesão no ombro que acontece bem aqui no início do nosso ombro, entre a junção do o osso aqui do braço chama húmero, e tem alguns ossos que se encaixam aqui no húmero, ossos que vêm tanto do peito, das costas, enfim, tem vários ossinhos aqui. O que acontece como evitar esse problema? Quando a gente já está comprometido, a gente tem que buscar exercitar não só o nosso ombro, porque a gente tem outras musculaturas que ajudam o ombro a funcionar. Então o que acontece? Nas costas aqui, de repente eu até coloco uma imagem depois, a gente tem os músculos que a gente vê, né? Por exemplo, aquela pessoa musculosa, tem um monte de músculo ali. São os músculos superficiais. Então, beleza, tem um montão de músculo aqui. Só que embaixo dos músculos superficiais, a gente tem músculos que são profundos. Profundos no sentido de estarem abaixo dos superficiais. Então, falando fácil, né? Quando a gente tem aqueles músculos grandes ali, eles têm uma função mais bruta, uma função mais, não diria mais simples, né? Que seria apenas de movimentação básica. Quando a gente tem essas musculaturas profundas, elas têm função mais de mobilização fina. Então, mobilização fina e, como eu posso dizer, de sustentação. Então, por exemplo, o ombro ele faz movimento de flexão, quando vai para cima uma flexão, e para trás uma extensão. Mas e tudo isso aqui que o ombro faz? Ele faz tudo isso. Pois é, o ombro faz isso, porque ele tem ajuda de musculaturas profundas. Então, se você já ouviu falar de manguito rotador, são uma série de agrupamentos que a gente tem, que são músculos muito pequenininhos, que ajudam a gente a fazer essas movimentações mais finas. Então, por exemplo, rotação medial externa. Não é o ombro diretamente que faz isso, é uma musculatura que está lá nas nossas costas. Então, rotação medial externa aqui, esse movimento aqui de rotação também, quando a gente rotaciona para dentro, são musculaturas pequenininhas que a gente tem lá nas costas. Então, por exemplo, infraespinhal, subescapular, redondo menor, redondo maior e várias outras musculaturas que a gente tem que não estão em evidência, que fazem isso acontecer. Então, para a gente poder fazer que o ombro não chegue nesse ponto de chegar na capsulite adesiva, a gente tem que exercitar essas musculaturas que não estão em evidência. Porque elas, trabalhando na sua sustentação no geral, vão fazer que o seu ombro não chegue nesse ponto de se machucar. Se todas as musculaturas ao redor... vamos dar um exemplo mais fácil, né? E imagina que a gente vai construir uma parede. Então, se a gente já fez toda a fundação, colocou aqueles arames lá de suporte, se já está tudo no lugar, é só colocar o tijolinho ali e vai dar tudo certo. Não é verdade? Então, se o terreno foi preparado, tudo... Então, se a gente já construiu toda a nossa precaução, então o ombro não vai chegar ao ponto de cair. No caso, a parede não vai chegar ao ponto de cair. Chegou a fazer sentido? Sim, ficou claro. Bom, agora a partir de todo esse conhecimento que você explicou, dessa maneira tão simples de entender, veio a pergunta pessoal. Como é que você concilia a sua vida pessoal, sua vida de família, com a sua vida de profissional educador físico, a partir desse conhecimento todo? Ok. Então, o que eu vou dizer vale para qualquer tipo de profissional também. Vale a gente lembrar também, por exemplo, o trabalho é essencial para a gente poder construir nossa vida, construir nossas coisas, mas também a gente tem que lembrar que existem outras pessoas, mesmo que não seja tem pessoas que infelizmente não têm seus pais, mas tem as pessoas que criaram ela, né? Então a gente tem que dar valor a essas pessoas, porque, querendo ou não, são elas que ajudam a gente a sair do zero e até onde a gente quer chegar.
E falando de uma outra forma, né? São as pessoas que realmente vão estar com você nos momentos de dificuldade. Então, amigos vêm e vão, pessoas que a gente relaciona vêm e vão, só que essas pessoas realmente estão com a gente. Então a gente tem que dar um grau de prioridade também para essas pessoas. Tem um grau de importância muito alto. Então é importante que você, em alguns momentos, procure estar com essas pessoas, porque elas, apesar de não ser nada ser perfeito, né, essas pessoas são que realmente vão estar com você nos momentos de dificuldade. Então é importante que tenha o seu momento de trabalhar, tenha o seu momento de estar com essas pessoas. E também procurar entender como essas pessoas se sentem amadas, né? Que tem formas diferentes de a pessoa se sentir acolhida. Então, resumindo, né? Você tem que colocar um pouquinho de prioridades, né? Então, é importante fazer seu exercício, é importante, né, fazer seu trabalho, é importante também dar valor a essas pessoas que estão com você ali, independente de qualquer coisa. Acredito que acabaram as perguntas, né? Sim, por enquanto sim. Legal. Então, para você também enviar a sua pergunta, é só você ir no Instagram, Germano Treinador Oficial, e a gente pode ter essa relação mais próxima lá. Pode enviar sua pergunta, pode enviar, se estiver precisando de alguma coisa que se eu não souber, eu indico alguém que possa ajudar. Então, um grande abraço e até mais.